Olá, tudo bem com você? Um feliz e abençoado sábado. Está no ar mais uma adoração especial nesta manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos adorar ao nosso Deus juntos? Hoje é dia de boas novas por aqui e quem vai trazer a mensagem especial é o pastor Gilson Brito, orador do Ministério A Voz da Profecia. Tem o Quarteto Arautos do Rei também por aqui e a nossa equipe de louvor abençoada para nos ajudar neste momento aí, para entrar no clima de adoração. Nós vamos proclamar pelas montanhas que Cristo voltará. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Minha alma com Cristo jamais desanimou, porque Ele ajuda e guia e a senda me mostrou. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Meu mestre divino, conduz-me pela mão, de pão sacia a alma e escuta a oração. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. E nós que o amamos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Que a gente possa anunciar a sua volta e dar a oportunidade de muitos receberem a palavra do Senhor. Bom, eu convido você agora a assistir ao quadro Provai e Vede com mais uma história de fé e fidelidade a Deus. Provai e Vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente
que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou, no sentido de ele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Amém! E agora eu te convido a louvar mais uma vez. Com vocês o Quarteto Arautos do Rei, Jesus em Nós. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe em nossa vida intensa como a luz.
a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Amém. Obrigada, Quarteto Arautos do Rei. E agora eu convido você aí de casa para a gente ouvir a palavra de Deus. Eu vou chamar aqui o pastor Gilson Brito, ele que é orador do ministério A Voz da Profecia. Pastor, seja muito bem-vindo por aqui, que Deus possa usá-lo tremendamente nesta manhã. Amém, Darcy. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Para nós. E é claro, com todos os nossos queridos amigos que acompanham agora a programação da TV Novo Tempo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É realmente um prazer, uma alegria poder estar com você. Não sei, nesse momento, como está a sua vida, se você tem vivido aí momentos alegres de realização, de conquistas, ou quem sabe você esteja como tantos outros filhinhos de Deus, passando por adversidades, vivendo experiências de perda, de sofrimento, de dificuldades. Seja como for, que a presença do Senhor esteja com você. Eu tenho aprendido ao longo da minha própria vida que é a presença de Deus que faz toda a diferença em nós. Por isso eu desejo Deus para você. Eu desejo Deus na sua mente, no seu coração, Deus na sua vida, Deus na sua casa, na sua família, porque é a presença de Deus que dá sentido para a nossa existência. Eu gosto sempre de dizer que em Deus nós encontramos nossa origem e descobrimos nossa identidade. Em Deus nós entendemos o sentido, o propósito da nossa vida no momento presente. E é também em Deus que a gente olha para o futuro sem medo, porque há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Bênçãos de Deus sobre você. Vamos orar um pouquinho, pedindo a iluminação do Senhor antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, eu te peço, Senhor, fica comigo, ilumina-me. E com todos que estão agora acompanhando esta prece, Senhor, para que juntos nós compreendamos Tua palavra e que esta seja alimento sólido, nutritivo para a nossa caminhada cristã. Eu oro a Ti, Pai, em gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos já então para a palavra de Deus. Olha, a boca fala daquilo que está cheio o coração, não é?
E eu quero dizer para você que nessas últimas semanas, últimos meses, na verdade, o meu coração está cheio dessa palavra aqui. Eu já abri a minha Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, e vou ler o verso 2. Última página do Antigo Testamento. Se você está acompanhando aí com a sua Bíblia, busca aí, última página do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 4, e a gente vai ler o verso 2. Se você verificar o verso 1, você vai ver que há um juízo de Deus sendo anunciado para os ímpios, ou seja, para aqueles que rejeitam a graça do Senhor. E ainda no verso 1 se apresenta o extermínio completo do mal, do pecado. Mas o ponto está aqui no verso 2. Essa é a palavra que está no meu coração e que eu quero compartilhar com você. Há uma promessa, está escrito assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Deus diz para você e para mim, para nós todos, seus filhos, nós que tememos o nome do Senhor, e entenda que temer o nome do Senhor aqui não é ter medo de Deus, claro que não. Para vós outros que temeis o meu nome, diz o Senhor, temer aqui é no sentido de amar a Deus, de confiar em Deus, de crer em Deus, de reconhecer que Deus é Deus e colocá-lo no seu devido lugar, que é o primeiro lugar em nossa vida. Para você que ama a Deus, que crê em Deus, para você que reconhece que Deus é Deus, para você que reverencia, respeita e obedece a Deus, o Senhor diz assim: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. A gente não tem dúvida de que estas palavras do profeta Malaquias se constituem numa profecia messiânica, porque o sol da justiça é o Messias, o sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, como diz João lá no seu evangelho, no 1º capítulo, Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina a todo homem. Jesus é a luz do mundo. Jesus também é o Senhor, justiça nossa, Ele é a fonte de toda justiça. Então essa aqui é uma promessa messiânica. Aqui está sendo anunciado o nascimento e a vida do Senhor Jesus Cristo, a sua vinda para nos salvar. Por isso que o profeta diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Cerca de 400 anos depois do profeta Malaquias escrever estas palavras, o sol da justiça nasceu pela primeira vez nesse mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a essa terra para nos trazer salvação, é claro. Se você verificar lá na carta de Gálatas, capítulo 4, no verso 4 também, Paulo diz assim: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E no verso 5 diz assim: nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Que maravilha! Quando veio a plenitude do tempo, quer dizer, o tempo pleno, o tempo cheio, o tempo certo, o momento exato. Porque Deus sabe o momento exato de realizar a sua palavra, de cumprir as profecias bíblicas. O nosso Deus tem o controle da história nas suas mãos. Por isso que Paulo diz: quando veio a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo exato, Deus enviou seu Filho. E ele veio nascido de mulher, porque ele veio para tornar-se verdadeiramente homem. A humanidade de Jesus não era uma farsa. Jesus sentia frio, sentia calor, sentia cansaço, sentia fome, sentia sede, como nós todos sentimos. E mais que isso, na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, Jesus nasceu como nascem os pecadores, Jesus nasceu de uma mulher, mas Jesus não viveu como vivem os pecadores. Por isso que ele pode nos resgatar, nós que estávamos sob a lei, ou seja, debaixo da lei, condenados pela lei. Jesus nasceu como nascem os pecadores condenados, mas Jesus não viveu como vivem os condenados, como vivem os pecadores. Em momento nenhum Jesus condescendeu com o pecado. Por isso que esse Cristo bendito tornou-se, é e para sempre será
o nosso maravilhoso Salvador. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Quando a gente estuda as profecias do Antigo Testamento relativas ao Messias, a gente percebe que todas elas, nos mínimos detalhes, elas se realizam, elas se cumprem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você agora para o texto de Lucas. Inclusive foi desse texto aqui que eu tirei o título da nossa mensagem de hoje. Vamos lá? Evangelho escrito por Lucas. Vamos a Lucas no capítulo 2, a partir do verso 8. Lucas 2, a partir do verso 8. Está escrito assim na minha Bíblia. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, ou de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Não é maravilhoso isso? A Bíblia diz que pastores estavam nos campos, lá juntinho da cidade de Belém, cuidando das suas ovelhas durante a noite. Aqueles mesmos campos onde séculos antes, o jovenzinho Davi, o pastorzinho de Jessé, cuidava das ovelhas de seu pai. Lá estavam os pastores durante a noite cuidando das suas ovelhas nos campos próximos a Belém, quando de repente o anjo do Senhor apareceu para eles. E o anjo trouxe o anúncio de boa nova, ou em outras versões, boas novas, de grande alegria. Outro dia eu estava pensando, por que esses anjos foram falar com os pastores? Por que não se apresentaram aos rabinos, aos mestres de Israel, aos sacerdotes, aos grandes conhecedores das profecias bíblicas? Por que aos pastores, que eram homens simples, iletrados, incultos, considerados no contexto social insignificantes, quase invisíveis, marginalizados pela sociedade, pastores de ovelhas? Porque os anjos foram falar com estes e não com os mestres de Israel? É que, infelizmente, os mestres de Israel, apesar de terem conhecimento, eles estavam com o coração fechado para Deus. E esses simples homens, durante o seu trabalho, durante a noite, muitas vezes eles olhavam para o céu e eles diziam: Senhor, quando virá o Messias? Eles conversavam a respeito da promessa de Deus, da vinda do Messias. Eles oravam a respeito disso, eles esperavam o cumprimento da promessa. Por isso que o Senhor se manifestou a esses seus filhinhos, aqueles que o buscavam com sinceridade. O céu se abriu para eles e a luz e a verdade de Deus se manifestou diante dos seus olhos. E é claro que quando viram o anjo ficaram assustados, afinal de contas não é todo dia que a gente vê anjo, não é? E olha só o que está escrito, o anjo disse assim: não tenham medo. Eu trago para vocês boas novas de grande alegria. Não fiquem assustados. E essas boas novas, disseram os anjos, elas são para todo o povo. Não são apenas para vocês. Porque essa é uma mensagem grandiosa. Essa é uma mensagem extraordinária, que o mundo inteiro precisa saber, precisa conhecer. Eu trago para vocês boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Oh, louvado seja o Senhor. Ele veio, o Salvador. A palavra evangelho, inclusive, significa isso, boas novas de salvação. O evangelho é o próprio Cristo, e Cristo é a nossa salvação. Jesus constitui-se em boas novas de grande alegria. E os pastores, está escrito aqui, olha, os anjos disseram para os pastores que eles encontrariam a criança deitada numa manjedoura. Manjedoura, você sabe, é uma espécie de coxo, onde os animais se alimentavam. O primeiro bercinho de Jesus foi
uma manjedoura, e ele estava envolto em faixas, em panos. O Rei dos céus deixou suas vestes reais, deixou sua coroa de glória, deixou toda a honra que recebia e desceu a este mundo. Ele tornou-se homem e habitou entre nós. Revestiu de humanidade a sua divindade. Cristo cruzou o abismo que separava o céu da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo invadiu nosso caos, nosso vale de trevas e morte. Deus veio encontrar-se com a humanidade perdida para nos trazer boas novas de grande alegria, boas novas de salvação. E olha que fantástico aqui no verso 13, está escrito assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O véu que separa os homens do mundo invisível foi removido por um instante, e esses pastores tiveram o privilégio de contemplar os anjos glorificando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. As boas novas de salvação, elas têm origem em Deus, e elas glorificam a Deus, e elas trazem paz aos homens. Em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É através do Senhor Jesus Cristo que nós, seres humanos, afastados de Deus em decorrência do nosso pecado, somos justificados, somos perdoados. E por meio da fé somos religados a Deus. Agora nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou continuar a leitura agora do verso 15 ao verso 20. Lucas, capítulo 2, verso 15 em diante, está escrito assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que os ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores correram para Belém e lá encontraram o menininho na manjedoura e ao lado seus pais, José e Maria. E os pastores adoram Jesus e então eles saem divulgando, eles saem falando para todas as pessoas aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham ouvido. Eles saem glorificando a Deus e anunciando para todos a experiência gloriosa que tiveram e anunciando para eles que o menino Jesus, o Messias, havia nascido. É verdade que foi diferente do que eles imaginavam. Havia uma expectativa em Israel, entre os pastores, entre os religiosos, entre todas as pessoas, de que o Messias cumpriria apenas o aspecto triunfante e glorioso. Eles não estavam compreendendo que as profecias indicavam também para uma experiência de sofrimento do Messias. Então eles jamais imaginavam que iriam encontrar uma criança dentro de uma manjedoura, numa estrebaria, e esse menino seria o Messias. Eles não imaginaram isso, mas apesar de ter sido diferente do que eles pensaram, eles creram. Porque eles eram pessoas simples, eram pessoas sinceras, e eles saíram divulgando, porque assim mesmo, quando Jesus se revela a nós, nós o revelamos aos outros. E essa, inclusive, é a nossa grande missão. E quando eu digo nossa, eu me refiro de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador. Essa é a nossa grande missão. A missão de nós anunciarmos ao mundo de que Jesus Cristo nasceu. Só que a nossa missão ainda é maior do que a missão dos anjos que vieram dar o anúncio, ou dos pastores que saíram divulgando para todos. E quando eu digo que nossa missão é maior ainda, porque hoje a gente já sabe que ele veio, porém a gente sabe muito mais que isso. A gente já sabe que Jesus viveu uma vida isenta de pecado. Por isso que ele pôde na cruz trocar
passar para nós o direito que ele conquistou de ter vivido sem pecado, o direito de vida, e receber o nosso castigo, a nossa morte por sermos pecadores. Hoje a gente pode dizer para o mundo que Jesus nasceu, mas que também Jesus viveu sem pecado, por isso ele venceu o desafio. Hoje a gente pode dizer para o mundo que Jesus morreu na cruz, mas a sua morte não foi uma derrota, foi uma gloriosa vitória, porque com sua morte Jesus abriu a porta da salvação para todos quantos queiram. E tem mais, hoje a gente pode dizer para o mundo que o Cristo que morreu também ressuscitou em glória. Sim, nós não adoramos um Cristo morto, nós adoramos um Cristo vivo, um Cristo que venceu a morte. A gente pode anunciar isso para o mundo com convicção. E tem mais, o Cristo que ressuscitou e voltou para o céu, ele não está inativo lá. Ele está olhando para nós, Ele está cuidando de nós, Ele está intercedendo por nós no santuário celestial. E uma outra grande notícia que o povo de Deus precisa dar para todo mundo é que esse Cristo bendito virá uma segunda vez. Ele virá de maneira gloriosa, audível, visível, real, corpórea, majestosa. Oh, sim, essa é a minha missão, essa é a sua missão. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você e eu, nós todos, temos boas novas de grande alegria. E é um privilégio para a gente enorme comunicar essas boas novas. Essa é a missão da igreja, essa é a missão do novo Israel, do Israel espiritual de Deus na atualidade. Assim como os anjos comunicaram aos pastores e os pastores divulgaram para as pessoas, nós devemos divulgar a todos que o Senhor é Deus, Ele tem o controle da história nas suas mãos. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Nós devemos anunciar a todos que Jesus sofreu nossa merecida morte para que nós desfrutemos a sua merecida vida. Devemos anunciar ao mundo que o inimigo foi derrotado. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Nós devemos anunciar ao mundo que há vida, a salvação e a vitória em Jesus Cristo, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre a morte, a vitória em Cristo para todos quantos queiram. Nós devemos anunciar para a maior quantidade possível de gente, no tempo mais rápido possível, de que há boas novas, de grande alegria, por meio do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Agora, você poderá estar me assistindo e pensando assim, pastor, como que eu posso fazer isso? Eu sou uma pessoa tão simples. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ser usado por Deus para comunicar o Evangelho se eu sou uma pessoa simples e tenho muitas limitações? Ouça isso aqui. A palavra de Deus diz que quando você se converte ao Senhor, quando você recebe Jesus como seu Salvador e você interioriza essas boas novas de grande alegria, e você nasce de novo, você se converte, então a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele concede a você dons espirituais. Esses dons espirituais são habilidades concedidas por Deus, para que nós cumpramos essa missão de pregar, de evangelizar. Todos os filhos de Deus, eles recebem um ou mais dons espirituais. E os dons espirituais, eles cooperam para a edificação da igreja, para a construção da igreja. E eu poderia dizer para você que a edificação da igreja é a mesma coisa que a expansão do reino de Deus. E o reino de Deus, ele se expande no mundo quando novas pessoas são alcançadas com as boas novas de grande alegria. E elas recebem essas boas novas, são abençoadas e transformadas e se tornam novos discípulos de Cristo. Você compreende? Então vou repetir. Os dons espirituais, eles cooperam para edificar a igreja ou mesmo para expandir o reino da graça de Deus nesse mundo. A igreja é edificada, o reino se expande quando novas pessoas são alcançadas com o Evangelho e elas aceitam a mensagem de salvação. Elas recebem Cristo como seu Salvador pessoal e conscientemente elas passam a seguir Jesus e se tornam novos discípulos de Cristo. Não importa qual é o seu dom ou quais são os seus dons. Permita-me uma coisa, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu fico triste quando vejo alguns pregadores passando a ideia de que a gente só está sendo efetivo na obra da pregação do Evangelho
quando nós realizamos uma atividade missionária evangelística específica. Alguns, assim, promovendo aquilo que gostam de fazer e que sabem fazer bem feito, eles insistem no sentido de que você só está sendo eficaz na obra de Deus quando você faz aquela atividade específica. Permita-me a franqueza, não é assim. Existem muitas atividades, muitos dons, os dons são diversos. É claro que cada um deve usar o dom ou os dons que recebeu de Deus com uma intencionalidade clara. E qual é esse propósito claro e específico? É trazer novas pessoas para o reino de Deus, é salvar as pessoas, é colocá-las no caminho do Senhor. Mas para chegar a esse ponto, Deus pode usar ao mesmo tempo várias pessoas com diversos dons que somados cooperam para que uma determinada pessoa seja alcançada e tenha a vida abençoada e venha participar do reino de Deus. Cada um de nós deve fazer do seu talento, do seu dom, o seu ministério. E assim Deus vai usando cada um de nós. De vez em quando alguns me perguntam assim, pastor, como eu sei qual é o meu dom espiritual? E eu costumo dizer que para descobrir o nosso dom espiritual, a gente deve ter a sensibilidade de perceber o que a gente mais gosta de fazer nessa questão da pregação do Evangelho, do anúncio das boas novas de salvação. O que a gente mais gosta de fazer e mais tem prazer em fazer? E outra, o que a gente geralmente quando faz, percebe que faz bem feito. Assim você pode identificar o seu dom, aquilo que você realiza com prazer e faz com eficiência. Isso é um indicativo de que esse é um dom que Deus deu para você. E todos nós devemos usar os nossos dons com essa intencionalidade, que novas pessoas sejam alcançadas, atraídas, incluídas, incorporadas no reino de Deus, tendo a vida transformada e tornando-se novos discípulos do Senhor. E olha aqui uma coisa, a Novo Tempo está aqui para isso. Está aqui para unir-se a todos os filhinhos de Deus que fazem parte da Igreja de Deus, espalhados pelo mundo inteiro. A Novo Tempo está aqui para isso, para ajudar a Igreja no cumprimento da sua missão, de anunciar as boas novas de grande alegria para todo mundo. Inclusive, o programa que nós vamos ter, o especial que nós vamos ter a partir de segunda-feira, dia 20, de segunda, dia 20, ao sábado, dia 25, sempre das 9 às 10 da noite, esse especial, o encontro, ele está sendo preparado com muito carinho, com estudo, com oração, com o joelho no chão, para ser uma bênção para as pessoas que nos assistem, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pela internet. Agora, observe uma coisa, e eu falo aqui especialmente para aqueles que já são membros da igreja, sejam adventistas ou de qualquer outra comunidade cristã. Esse especial que vai começar segunda-feira, o encontro, não é um programa da Novo Tempo para a igreja, é um programa da igreja para alcançar os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, que ainda não estão no caminho do Senhor como nós estamos. A Novo Tempo é apenas um instrumento que a igreja está usando para alcançar essas pessoas queridas. Vou repetir, lembre-se disso. O especial, o encontro, que começa segunda-feira, não é um programa da Novo Tempo para a igreja, é um programa da igreja para alcançar as pessoas que nós amamos e queremos levá-las para Deus. A Novo Tempo é apenas um instrumento que Deus está usando com esse objetivo. Com isso eu estou querendo dizer para você que o nosso especial que começa segunda-feira não terá muito sentido se você não falar para as pessoas que você conhece, seus amigos, seus parentes, seus conhecidos e até para desconhecidos. Se você não anunciar, não chamar essas pessoas, não vai fazer sentido, porque o especial não é da Novo Tempo para a igreja, mas é da igreja para o mundo. Porque nós queremos levar a todos os filhinhos de Deus que estão espalhados pelo mundo boas novas de grande alegria, boas novas de salvação. O objetivo desse especial e de tudo o que acontece aqui na Novo Tempo, o objetivo maior é comunicar Jesus. Você compreende? Então eu peço encarecidamente a você, hoje à tarde, amanhã durante todo o dia, segunda-feira durante o dia, faça contato com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, com a maior quantidade possível de gente que você conseguir, e diga assim, olha, a partir da segunda-feira às 9 horas da noite,
vai começar na Novo Tempo, seja pelo rádio, pela internet, pela própria TV, vai começar um especial chamado O Encontro. E vai ser lindo. E eu estou dizendo isso não é porque eu vou pregar, e nem porque os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei vão cantar. Eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que o Senhor está conosco, Ele estará conosco, a palavra de Deus será anunciada, pessoas sinceras do Brasil e do mundo serão alcançadas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo sua obra, o Espírito Santo está chamando homens e mulheres de todas as partes para que se reconciliem com Deus, porque está chegando o momento glorioso de nascer o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sabem que nesses dias, em decorrência de muitos fatores, e em especial por conta dessa pandemia, tem muita gente olhando para o céu e se perguntando o que está acontecendo. Outro dia encontrei um texto que está no livro Serviço Cristão, página 57. Esse texto chamou muito a minha atenção e eu penso que, a despeito de ter sido escrito há décadas no passado, são palavras muito atuais. Está escrito assim: em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas desejosas de luz, de graça do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. É forte isso, não é? Eu faço questão de repetir para você: em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas desejosas de luz, de graça do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Há muita gente pelo mundo afora que está olhando para o céu e se perguntando o que está acontecendo. E esses filhinhos de Deus precisam de respostas claras, diretas e objetivas, além de verdadeiras. E nós temos essas respostas. Resposta que vem da palavra do Senhor. Nós temos essa resposta. E esses filhinhos de Deus, quando forem alcançados com essa mensagem que nós pregamos, eles serão atraídos para o reino de Deus. Eles se tornarão novos discípulos de Cristo e terão a vida transformada. Inclusive, é por isso que o nosso adversário maior, o inimigo de Deus e também nosso inimigo, o diabo, é por isso que o diabo tenta calar a igreja. É por isso que ele tenta fazer com que você não use os seus dons espirituais intencionalmente para alcançar novas pessoas para o reino de Deus. É por isso que o diabo tenta nos calar. Ele tenta fazer com que a igreja de Deus se torne um clube espiritual voltada para si mesmo e não para os outros, e não para comunicar boas novas de salvação, porque o diabo sabe que se nós pregarmos, e pregarmos com toda sinceridade, tanto por nossas palavras como por nossa vida, há muitos ainda destes que estão no limiar do reino, que serão trazidos para dentro do reino, se reconciliarão com Deus, terão paz com Deus e encontrarão a salvação que há em Jesus Cristo. É por isso que o inimigo tenta nos calar, mas em nome de Jesus ele não nos calará. Oh, não! A igreja vai continuar firme cumprindo sua missão. O inimigo sabe, inclusive, todas as coisas que nós sabemos. Claro que ele sabe. Ele sabe que essas verdades bíblicas, se compartilhadas, transformarão a vida de milhões de pessoas. Por exemplo, o inimigo sabe o que aconteceu no Éden. Aliás, eu até disse isso há poucos dias no programa A Voz da Profecia, mas faço questão de repetir aqui. O inimigo sabe o que aconteceu no Éden quando nossos primeiros pais foram ludibriados por ele. E, aliás, ele sabe que nós sabemos o que aconteceu mesmo antes do Éden, lá no céu, quando ele inexplicavelmente se rebelou contra Deus e do céu foi expulso. Ele conhece o que nós conhecemos, o que aconteceu no céu, o que aconteceu no Éden. Mas o inimigo também sabe que nós sabemos o que aconteceu na cruz, quando Jesus esmagou a sua cabeça, a cabeça da serpente. O inimigo sabe que nós, filhos de Deus, temos compreensão dos dias atuais. Nós não estamos perdidos no meio da pandemia. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo nesse mundo. Nós sabemos que
As palavras proféticas estão se cumprindo, nós temos consciência do tempo e do momento no qual nós vivemos. O inimigo sabe que nós também conhecemos o que está para acontecer no futuro próximo, quando o sol da justiça se levantará nesse mundo pela segunda vez e Jesus virá em glória e majestade para buscar a sua igreja. E o inimigo sabe até mesmo que nós sabemos o que ocorrerá depois dos 1000 anos, quando o mal será finalmente erradicado, aniquilado, e Deus estabelecerá novos céus e nova terra, nos quais habitarão justiça e paz, e aqui nós viveremos para sempre com o Senhor. Você compreende? O inimigo conhece todas as mensagens que nós conhecemos, e ele sabe que se nós comunicarmos essas mensagens para o mundo, milhões ainda se entregarão a Deus e obterão a salvação. É por isso que ele tenta nos calar, mas eu insisto, em nome de Jesus, ele não nos calará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu gosto também das palavras de Jó, no capítulo 42 do seu livro, quando ele diz assim, que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque o Senhor tem o controle da história nas suas mãos. Quer outro texto forte? Salmo 60, verso 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. É assim, tem adversários visíveis e invisíveis, mas nós não precisamos temer nenhum deles, porque em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos coisas impensáveis, inimagináveis, extraordinárias. Em Deus nós alcançaremos o inalcançável, nós realizaremos o impossível, porque diz Davi, Ele mesmo, nosso Deus, Ele calca aos pés os nossos adversários. Então vamos para frente, vamos comunicar as boas novas de grande alegria, sem medo e sem receio, porque a igreja de Deus será triunfante. Foi nosso Senhor quem profetizou, não é? Mateus capítulo 24, verso 14, quando falava dos últimos acontecimentos, prenúncios do fim, Jesus disse assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Foi Jesus quem disse, este evangelho do reino, essas boas novas de grande alegria, essas boas novas de salvação, essa mensagem será pregada por todo o mundo, porque todos os homens precisam saber, todos os homens merecem saber. Se eles vão dar atenção a essas mensagens ou vão rejeitá-las, isso é uma questão deles. Porém, todos os homens precisam saber, todos os homens merecem saber. Por isso Jesus disse o evangelho, as boas novas de grande alegria, serão pregadas por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E você me dirá, pastor, mas como que isso vai acontecer? Se as pessoas estão tão céticas, tão incrédulas, tão secularizadas, e outros que até poderiam receber as boas novas, vivem em países tão fechados para a pregação do evangelho. Como que a igreja vai conseguir evangelizar o mundo? Eu não sei, mas eu sei que vai. Sabe por quê? Porque foi Cristo quem disse que será assim, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira, ela se cumpre, ela se realiza no tempo certo, haverá uma segunda plenitude do tempo, o evangelho será pregado e então virá o fim. Mas olha aqui uma coisa, é o fim dessa realidade presente, de caos, de dor, de sofrimento, é o fim do mal e da maldade. É o fim daqueles que rejeitam a graça de Deus e optam pelo pecado, e o pecado gera morte. É a destruição final do império das trevas. Mas creia, este fim, na verdade, será o início de um novo tempo, de uma nova era. Essa sim será uma nova era. Vai ser o começo de uma nova vida para aqueles que amam o Senhor e têm procurado andar nos seus caminhos. Louvado seja o nosso Deus. Porque já está chegando o dia quando o sol da justiça nascerá a segunda vez, trazendo salvação nas suas asas. Eu acho tão interessante como o profeta Malaquias termina o verso que eu li no início da mensagem, Malaquias 4, verso 2. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E ele diz assim, saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Eu não sei se você já viu uma cena assim.
Se você mora no campo, certamente vê isso com frequência. Ou mesmo que não mora no campo, mas talvez você já viu. Quando o dono da fazenda abre a porteira do curral e o bezerrinho sai pela primeira vez pelo campo aberto, dando saltos, parecem saltos de alegria. É como se o bezerrinho estivesse comemorando sua vida, sua liberdade, curtindo a vida. Eu acho tão interessante quando o profeta Malaquias, tentando expressar a alegria dos salvos, ele diz assim: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A nossa alegria vai ser tão grande quando o sol da justiça se manifestar pela segunda vez, quando nós recebermos a salvação definitiva e gloriosa, que nós vamos dar saltos de alegria, comemorando nossa vida, nossa liberdade, glorificando nosso Deus, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero convidar você a não somente receber as boas novas de alegria no seu coração, mas em nome de Jesus também compartilhe essas boas novas. Peça a Deus que lhe ajude a identificar quais são os seus dons espirituais e use-os intencionalmente para alcançar novas pessoas para o reino de Deus. Deus, mais do que em qualquer outro tempo, está chamando sua igreja para que todos nós nos coloquemos à sua disposição para o seu serviço. E o ponto central do serviço dos filhos de Deus nesse mundo, não se esqueça disso, é comunicar as boas novas de grande alegria. Porque por mais que façamos tantas outras atividades importantes, aqui está o centro, para o qual todos os nossos ministérios, departamentos e programas, objetivos, aqui está tudo para onde tudo se converge para esse centro aqui. E o centro é esse: nós queremos levar as boas novas de grande alegria, para que pessoas sejam impactadas pela graça de Deus, transformadas por essa graça e também venham ser discípulos de Cristo, para que quando o Mestre se manifestar, estejamos todos entre aqueles que abrirão os braços para o céu e dirão: Senhor, Tu és o Deus a quem nós esperávamos. Deus use você no seu serviço. Agora a gente vai ter a alegria de ouvir o Quarteto Arautos do Rei. Ouça com atenção essa música, Venha Servir. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São
poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses que é você, venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Se hoje eu estou aqui pregando para você e anunciando essa palavra, é porque o Senhor me colocou aqui e é a sua graça que tem me incapacitado a comunicar a sua palavra. Eu tenho certeza que Deus colocará você no lugar certo para usar o dom ou os dons que Ele lhe concedeu. E você fará isso com prazer, assim como eu prego aqui com tanto prazer. E você fará isso muito bem feito, porque Deus vai capacitar você, Deus vai usar você. Mas creia, para isso, você deve se colocar nas mãos do Senhor. A gente se encontra então na segunda-feira, pode ser? Às 9h. O Quarteto Arautos do Rei e eu esperamos você, mas a gente não quer ver você sozinho aí. A gente quer ver também seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos, seus amigos. Peça a Deus agora que use você, para que você saiba compartilhar a sua palavra e chamar as pessoas. E pela graça de Deus, na segunda-feira, a gente vai ter esse momento maravilhoso, o encontro. Posso orar com você agora? Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor, por tua graça, abençoa todos, Senhor, todos os teus filhos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo que oram comigo agora, Senhor, para que o Espírito nos ajude a compreendermos e conhecermos qual é ou quais são os nossos dons e que Ele nos capacite a usá-los para a Tua glória, a fim de que novas pessoas sejam alcançadas para o Teu reino e conheçam as boas novas de grande alegria e tenham Jesus como seu Salvador pessoal. Nós nos colocamos, Pai, nas Tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Renovados? Pois é, eu te encontro novamente na adoração especial às 11h no sábado que vem. Uma feliz semana para você. Até lá.